Aqui estão as nossas duas páginas de estudos, página 42 e a página 43. Ainda é um estudo que fala sobre o ar. Na página 42 nós veremos alterações na camada terrestre com a poluição do ar e aquecimento do planeta, danos à camada de ozônio. Para tentar fazer um vídeo de até 12 minutos, eu vou fazer dois vídeos, um para cada página, tá? Então, acredito que vocês já leram as duas páginas. E agora eu vou fazer esse vídeo para explicar com detalhes de que se trata esse texto. Então vamos lá, ó. Alterações na camada terrestre. Além do gás oxigênio, que é o gás usado na respiração, é o gás que praticamente todos os seres vivos utilizam para respirar, inclusive nós seres humanos, e do gás carbônico, que é expelido quando nós expiramos o gás, mas ele é usado principalmente com as plantas quando elas realizam o processo de fotossíntese. Já falamos mais detalhadamente sobre esses dois gases em aulas anteriores. Então, além desses dois gases, o oxigênio e o gás carbônico, a atmosfera terrestre apresenta outros gases importantes. E nessa página aqui nós vamos falar sobre o gás ozônio, que fica localizado na camada de ozônio. Nós estamos vendo aqui uma representação da importância do gás ozônio. Vejam aqui, ó, essa coloração azul que nós estamos vendo aqui é aonde fica a camada de ozônio. Da superfície terrestre, ou seja, do local onde nós estamos, ela está localizada entre 10 e 50 quilômetros. Qual é a função dela? É filtrar os raios solares. Veja aqui, temos os raios solares, eles percorrem o espaço até o planeta Terra, e quando eles chegam na camada de ozônio, ela serve como um filtro, ou seja, ela só deixa passar para o planeta Terra os raios bons, aqueles que são benéficos para os seres vivos e para o planeta. Aqueles raios ultravioletas, que são os raios nocivos, prejudiciais, eles são filtrados, eles não entram porque a camada de ozônio serve como uma barreira. E, falando especificamente do efeito estufa, os raios, quando eles entram, passam pela camada de ozônio, eles aquecem o planeta e saem para o espaço, como nós estamos vendo aqui nessa seta aqui, ó. Veja que sai. A pequena parte que fica, que é importante para aquecer o planeta e evitar que nós aqui no planeta Terra fiquemos com muito frio, por exemplo, à noite, quando não tem o sol para nos aquecer, isso é chamado de efeito estufa. É o que nós vamos ver bem aqui, ó. Certos gases presentes na atmosfera retêm parte do calor que vem do Sol, o que eu acabei de falar, impedindo que esse calor retorne para o espaço. Esse fenômeno, ou seja, essa pequena retenção de calor, é chamado efeito estufa, que é bom. Esse efeito estufa é bom, porque ele evita que, quando for à noite, nós fiquemos com muito frio, já que uma pequena quantidade de calor fica presa dentro dessa camada de ozônio. Então, esse efeito estufa evita grandes variações de temperatura entre o dia e a noite, que impossibilitariam a presença de vida no planeta tal qual como a conhecemos. Eu vou mostrar para vocês mais um pouco aqui sobre o efeito estufa, no infográfico melhor. Vejam aqui, ó. Temos aqui os raios que vêm lá do Sol, viajam pelo espaço, e quando eles encontram a camada de ozônio, vejam aqui, aqui é a superfície terrestre, o local onde nós estamos. Então, da superfície terrestre, a camada de ozônio está localizada entre 10 e 50 quilômetros. Então, essa é a camada de ozônio e a sua função é filtrar os raios ultravioletas. Ele não deixa passar esses raios ultravioletas, que eles são nocivos, prejudiciais para a saúde dos seres vivos e também do planeta. Então veja que passa apenas os raios bons
e quando ele chega aqui na superfície, ele aquece o planeta. Inclusive, quando nós submetemos a nossa pele em contato com os raios solares, a nossa pele passa a produzir a vitamina D. Por isso que é importante pegar pelo menos de 15 a 20 minutos de raio no corpo, raios solares no corpo, justamente para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, quando os raios passam pela camada de ozônio, eles aquecem o planeta e uma parte retorna para o espaço. A parte que fica retida aqui dentro do planeta, que é chamado efeito estufa, que é bom, é benéfico. Agora, veja essa outra imagem aqui, ó. Quando a poluição atmosférica, aqui uma camada de fumaça, por exemplo, que vem das queimadas de árvores, de poluição do ambiente através do escapamento, por exemplo, dos automóveis, esses automóveis antigos que produzem fumaça. Então, quando é produzido fumaça, essa fumaça ela não vai para o espaço, ela fica presa na camada atmosférica e veja o que acontece, ela aumenta o calor no planeta, que é o efeito estufa prejudicial para nós seres vivos e principalmente para o planeta. Então veja que os raios solares eles entram, passam pela camada de ozônio, passa pela camada de fumaça, só que na hora de retornar o excesso de calor, na hora dele retornar para fora do planeta, a poluição, essa barreira de fumaça, ela impede que o calor saia do planeta e ele bate na camada de fumaça e retorna para o planeta aquecendo ainda mais. Então esse tipo de efeito estufa é prejudicial para o planeta porque ele deixa o planeta muito quente. O que isso acontece? O que ocasiona no planeta? Acontece o derretimento das calotas polares que tem aqui no Polo Norte e no Polo Sul, e também um efeito que nós estamos sofrendo atualmente. Por exemplo, que muitos rios estão secando, é por causa desse efeito estufa prejudicial. É por isso que a conta de energia, por exemplo, está vindo cara, porque o governo ele precisa acionar outro tipo de distribuição de energia devido a esse efeito estufa que é ocasionado pela poluição. Agora vou mostrar aqui na foto, uma foto da NASA, como é realmente a camada de ozônio. Veja aqui, a camada de ozônio, essa camada aqui azul, ela está localizada entre 10 e 50 quilômetros e a função dela é essa, é filtrar, evitando que os raios nocivos entrem no planeta. Tá? Vamos voltar lá para o texto. Vejam lá, ó. Um gás presente na atmosfera é o ozônio, isso que eu acabei de falar. Ele se concentra na chamada camada de ozônio, localizada entre 10 e 50 quilômetros de distância da superfície terrestre. Ele filtra parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, protegendo os seres vivos. Tudo aquilo que eu falei para vocês. Sobre poluição, nós estamos vendo aqui, ó, duas fotos de um veículo liberando essa fumaça preta que polui o ambiente, ocasiona problemas respiratórios e obriga muitas crianças, por exemplo, como o menino aqui, a usar o inalador, que é um procedimento que ajuda a respirar melhor. Então vejam lá, ó. A composição na atmosfera vem sendo modificada pela ação humana, especialmente nos 2 últimos séculos. Vou mostrar para vocês aqui uma anotação sobre os séculos. Quais são esses 2 últimos séculos que o assunto está se referindo? Então vejam aqui, ó, nós estamos no século 21, tá? Século 21. Esse século 21, vou começar aqui os 2 séculos que a questão se refere lá. Ó. A questão está se referindo aos 2 últimos séculos, que o ser humano começou a modificar a composição da camada atmosférica. Então, é o século 19, olha lá, o século 19 começou em 1801 até em 1900.
E o século XX, que começou em 1901 e terminou em 2000. Aí quando foi lá, 2001 começou o século XXI, e que é o século que nós estamos, ele vai terminar em 2100. 2100 termina o século XXI. Então, nesse período aqui, no final do século XIX e todo o século XX, começou a chamada Era Industrial ou Revolução Industrial. Foi quando as indústrias foram inventadas e isso ocasionou uma grande poluição, começou a poluir porque antigamente funcionava a carvão. Então, lembrado da Maria Fumaça? Os primeiros trens eram a carvão, muitos ainda funcionam assim. Então, isso ocasionou uma mudança, modificação na composição da camada atmosférica. A partir daí, desses dois últimos séculos, que é o que fala bem aqui, ó, parcialmente nos dois últimos séculos, que é o século XIX e o século XX, quando surgiu, o homem começou a usar a indústria, as máquinas e começou a poluir a atmosfera. É o que diz aqui. A composição da atmosfera vem sendo modificada pela ação humana, especialmente nos dois últimos séculos. Olha, aí tem um exemplo aqui, ó, escapamento de veículos, chaminés de indústrias e queimada de florestas e plantações liberam impurezas no ar, ou seja, a poluição atmosférica. Quando as impurezas ficam muito concentradas, principalmente nas grandes cidades, o ar torna-se poluído. Como os ventos movimentam massa de ar por todo o planeta, os poluentes produzidos em um lugar podem ser levados para locais diferentes. É por isso que, por exemplo, na Grande São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e é também a mais poluída, quando o vento, as correntes de vento levam esse ar poluído, acaba chegando nas cidades pequenas. Por enquanto, nós aqui na nossa região, no Amapá, no estado do Amapá, ainda não é um local muito poluído porque quase não tem indústrias aqui no nosso estado, na nossa cidade. É por isso que ainda podemos respirar um ar bem limpo. E dessa forma eu termino a explicação da página 42, tá? E vou explicar já já a página 43. E agora eu vou explicar aqui a página 43 e depois farei um outro vídeo explicando a página 44. Ok? Então vamos lá para cada uma dessas páginas aqui. Eu estou explicando assim individualmente, justamente para que dê em pelo menos 12 minutos e assim eu não preciso carregar o vídeo no YouTube. Essa página ela vai falar sobre aquecimento do planeta, que é o título aqui, ó, e os danos que esse aquecimento causa ao planeta. Olha lá, as queimadas e o uso de combustíveis como gasolina e óleo diesel, que são os combustíveis utilizados principalmente nos automóveis, lançam poluentes no ar, principalmente quando o carro já é velho, por exemplo. A gente observa muito, como aqui, ó, jogando muita fumaça, que são esses os poluentes que prejudicam a camada atmosférica, a camada de ozônio. E eles são ocasionados pela queima do uso de combustíveis, como a gasolina, que está na maioria dos carros, e o óleo diesel. Outro poluente do ar é o gás carbônico aqui, ó. O gás carbônico é um dos gases liberados nessas situações e está se acumulando em grande quantidade na atmosfera. Então, quando isso acontece, quando uma grande quantidade de gás carbônico que são produzidos através da poluição, como a queimada de floresta, queimada de lixo, queimada de plantações, se juntando com a queima de combustíveis como gasolina e óleo diesel, isso faz com que
ele vai se acumulando em grande quantidade na atmosfera, ocasionando o aquecimento do planeta. Então, juntamente com essa camada atmosférica, olha lá, vou mostrar aqui um infográfico para vocês. A camada atmosférica, a atmosfera ela tem 5 camadas, olha aqui, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Por exemplo, os aviões eles voam na troposfera, os balões na estratosfera. Quando nós vemos uma estrela cadente, por exemplo, que é um meteorito entrando na camada atmosférica, a gente vê ele pegando fogo quando ele está lá na mesosfera. Os satélites, eles ficam na exosfera. E a aurora boreal, por exemplo, que só dá para ser visto no Polo Norte, no Polo Sul, ela é vista, ela se forma na termosfera. Nós vimos na aula passada sobre a camada de ozônio. Camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, como nós vimos lá no assunto, ela está entre 10, deixa eu colocar aqui para vocês, ela está entre 10, olha lá, a 50 quilômetros. Então aqui fica a camada de ozônio. Então vou desenhar aqui, vou fazer aqui uma pintura da camada de ozônio. Faz de conta que essa aqui é a camada de ozônio. Qual é a função da camada de ozônio? Filtrar os raios ultravioletas. Eu vou desenhar aqui o Sol, por exemplo. Olha lá. O Sol, ele emite os seus raios que percorrem o espaço, atravessa todas essas camadas aqui. Então ele vai penetrar também na camada de ozônio, olha aqui, camada de ozônio, e vai aquecer o planeta. Então o planeta vai ficar aqui aquecido, só que para evitar que o planeta ele fique totalmente quente, uma parte desses raios solares eles tendem a sair do planeta, atravessam novamente a camada de ozônio, as outras camadas e vão embora para o espaço. Isso é natural. Só que fica uma pequena parte, que eu vou desenhar de azul aqui, ele volta para o planeta para justamente quando for a noite, esse calor que fica aqui, ele ajuda a evitar que o planeta fique congelado. Por isso que à noite faz um calorzinho, tá? Porque fica retido uma certa quantidade. Agora, quando esses poluentes que eu falei para vocês, queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, queima de floresta, poluição que sai do escapamento do carro, tudo isso ele prejudica a camada de ozônio. Eu vou pintar aqui de preto quando, por exemplo, há uma grande queima na camada de da floresta. Essas fumaças elas sobem e se acumulam aqui na camada de ozônio e ficam corroendo, até que, se a poluição for muito grande, ela acaba furando a camada de ozônio. Aí eu vou mostrar para vocês aqui que existe um buraco na camada de ozônio. Olha aqui, ó. Esse azul aqui bem escuro é um buraco que fica na camada de ozônio, está localizado lá no polo sul do planeta. Olha aqui, ó, esse mapa aqui que nós estamos vendo ao fundo é a Antártida. Então vejam como estava em 2014, aumentou em 2015, começou a diminuir em 2016, olha lá, em 2017, 2018 e 2019 está um pouquinho menor, mas continua esse buraco aqui na camada de ozônio. E como nós temos um presidente que não respeita o meio ambiente, então a tendência é que esse buraco na camada de ozônio fique maior para os próximos anos. E a tendência é que em 2050 o planeta Terra esteja muito quente. Vamos voltar lá para o mapa.
Olha lá. Então, quando acontece essas grandes poluições, vejam lá, essa camada preta, lembrando que é a fumaça proveniente da queimada da floresta, queimada de plantação, da fumaça que sai das chaminés das fábricas. Agora veja novamente, eu vou fazer aqui de azul. Os raios solares, eles vêm constantemente, atravessa pelas camadas, ele vai atravessar a camada de fumaça, vai aquecer o planeta, só que na hora dele voltar para o espaço, ele não vai conseguir voltar, porque existe uma barreira aqui. Então ele vai bater na fumaça, a grosso modo falando, e vai voltar novamente para o planeta, esquentando ainda mais. Aí o planeta vai ficar muito mais quente. Esse é chamado efeito estufa. É o efeito estufa prejudicial. Então veja que o planeta, o que vai acontecer com esse efeito estufa, que é o aquecimento do planeta. Inclusive, o título aqui, ó, aquecimento do planeta. O que vai acontecer? Já está acontecendo, inclusive. Veja que nós temos um rio aqui, olha. Temos o rio bem aqui. Por causa do calor que está muito grande aqui, os rios estão evaporando. E com isso está secando. O rio está secando justamente por isso. Nós estamos vivendo uma era de uma crise hídrica. Em 2050, imagine que muitos rios eles vão morrer, ou seja, eles vão secar por causa desse efeito estufa. E, voltando lá no nosso texto, olha lá, ó. Como retém calor próximo da superfície da Terra, o gás carbônico ele intensifica o efeito estufa. Isso que eu falei para vocês, ó, o aumento do gás carbônico, que é essa poluição aqui, ele vai aumentar o calor do planeta Terra, que é chamado de efeito estufa. Tá? Quando é aquele calor pequeno, ele é benéfico, ele faz bem para a gente, ajuda, como eu disse, a deixar a noite um pouquinho quente. Agora, quando tem muita poluição, o calor aqui do efeito estufa aumenta e isso traz um prejuízo muito grande para o planeta, como nós estamos vendo aqui, por exemplo, ó, o Polo Norte, que é todo feito de gelo, ele acaba derretendo e os seus moradores, que são os ursos polares, eles acabam sofrendo com isso. Está bem aqui, ó. O aumento da temperatura média do planeta tem acentuado o derretimento das placas de gelo no Polo Norte, que são partes importantes do habitat de muitos seres vivos, como os ursos polares. Então, viram aqui, ó, o que aumenta a temperatura média do planeta. O que aumenta? O excesso do gás carbônico. Ele aumenta o gás carbônico, ocasionando o efeito estufa, e a temperatura média e a temperatura do planeta aumenta. Recentemente, cientistas têm pesquisado os efeitos do aumento da quantidade de gás carbônico no ar e maneiras de diminuir a emissão desses gases. Um deles, por exemplo, é o CFC, que significa clorofluorcarbonetos, também conhecido como clorofluorcarbono. Essa sigla aqui, ó, CFC, que significa clorofluorcarboneto. Eles são encontrados em aerosóis, como nós estamos vendo aqui, ó, nessa imagem, e também na geladeira, ó, em aerosóis, aqueles desodorantes, por exemplo, que tem esse dispositivo aqui, e também nas geladeiras. Nos motores de geladeiras, eles produzem esse CFC, que é prejudicial, ele causa dano à camada de ozônio. Veja o que diz aqui, ó. Há algumas décadas, cientistas verificaram que a camada de ozônio e certas regiões do planeta estavam ficando menor. Aqui, ó, falando sobre isso daqui, ó, estava ficando menor a camada de ozônio, porque essa diminuição causou a redução do efeito protetor desse gás contra os perigosos raios ultravioletas emitidos pelo Sol.
Eu já falei sobre isso. Consequentemente, os seres vivos passaram a ficar mais expostos a esses raios solares, a esses raios ultravioleta que inclusive causa câncer de pele. Olha aí, a principal causa da destruição do ozônio foi o uso industrial de gases chamado clorofluorcarboneto, CFCs, encontrados, por exemplo, em aerosóis e geladeiras. A partir do ano de 1980, os CFCs começaram a ser substituídos por outros gases inofensivos para a camada de ozônio. É por isso que as geladeiras se tornaram de uma hora para outra muito caras, porque eles estão usando motores diferentes dos anteriores. No entanto, parte desses gases, clorofluorcarbonetos, permanece por muito tempo na atmosfera. Por isso, acredita-se que seja ainda necessário alguns anos para a camada de ozônio se recuperar. É por isso que esse buraco na camada de ozônio vai demorar alguns anos ainda para se recuperar. Dessa forma, eu termino a explicação da página 43. Agora é a terceira parte, que é a explicação da página 44. Olha aqui, ó, página 44, que ela vai falar sobre cuidando do ar. Tá? Então ela vai falar sobre alguns cuidados que nós mesmos, seres humanos, precisamos fazer para que diminua a poluição atmosférica, a poluição do ar. Então veja aqui, ó, algumas medidas podem ajudar a diminuir a poluição do ar. Aí tem aqui, uma delas é o uso de filtros nas chaminés das indústrias. Então vejam aqui, eu coloquei aqui a imagem de uma chaminé de antigamente. Veja que ela jogava muita fumaça no ambiente, no ar, poluía demais, e hoje é proibido usar esse tipo de chaminé. Tem que colocar um filtro. Nós estamos vendo aqui, ó, um filtro, uma chaminé com filtro e que possui carvão ativado, e como nós sabemos, o carvão ajuda a limpar. Inclusive, se você na geladeira, uma dica que eu estou dando aqui, se na geladeira você costuma colocar muito peixe ou muitos tipos de carne, para evitar que fique aquele cheiro incomum na geladeira, basta você colocar 2 ou 3 pedras de carvão na geladeira, que o carvão ele vai sugar esse cheiro para ele e a geladeira vai ficar sem o odor. É uma dica que eu dou. Então, aqui esses filtros das chaminés aqui, eles ajudam a diminuir essa poluição que as chaminés antigas causavam. Mas mesmo assim, ainda não é a solução, como nós vamos ver aqui, ó. Essa é uma das soluções. Uma delas é o uso de filtros nas chaminés das indústrias. Esses filtros são estruturas que retêm parte das partículas poluentes que seriam lançadas no ar. A redução, outra medida que pode ajudar a diminuir a poluição do ar, a redução do uso de automóveis. Muitas cidades da Europa, principalmente, já fazem isso. As pessoas preferem ir para o trabalho de bicicleta do que ir no seu próprio carro, porque eles têm esse cuidado com o meio ambiente. Ter o cuidado com o meio ambiente nos países do primeiro mundo, isso se torna cultural, ou seja, faz parte da cultura deles. Eles já nascem sabendo, já aprendem que não podem poluir o meio ambiente, não pode sujar o ar. Infelizmente no Brasil nós não temos essa cultura, estamos longe ainda dos países de primeiro mundo, por isso que nós poluímos demais. Então olha aqui, ó, a redução do uso de automóveis é uma medida importante para diminuir a poluição atmosférica, já que os automóveis eles jogam muita fumaça no ambiente. Isso pode ser feito dando-se preferência ao uso de transporte público ou de bicicletas, em vez do uso de automóveis particulares. E a outra medida que é super importante, cada um de nós podemos fazer, inclusive vamos ter uma tarefa dessa, que é plantar uma árvore. É o que fala aqui a manutenção da cobertura vegetal em áreas de florestas, em campos de cultivo e até mesmo nas cidades. E aonde vai plantar vegetal nas cidades? Nos parques, nas praças, nas calçadas. E isso ajuda a deixar a cidade mais fresquinha, mais ventilada, não tão quente, não tão abafada. É por isso que cidades que têm
parques, praças e calçadas arborizadas, elas são mais ventiladas, são menos quente, menos abafada. Também auxilia, quando essa cobertura vegetal, quando nós plantamos na cidade vegetais, auxilia no equilíbrio da composição dos gases atmosféricos. Que gases são esses? Nós já estudamos que as plantas, os vegetais, a função dele, a principal função dele é tirar do ambiente o gás carbônico e devolver o gás oxigênio, que é o gás que nós precisamos para sobreviver. É o gás que os seres vivos respiram, o gás oxigênio. É isso que diz aqui, ó. Também auxilia no equilíbrio da composição dos gases atmosféricos. Isso ocorre porque as plantas, aquilo que eu falei, ó, ajudam a manter a umidade do ar. É por isso que na nossa região chove bastante. Por quê? Porque tem muitas árvores, inclusive tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Por isso que essa ajuda a manter a umidade está se referindo à umidade no sentido de chover. Como tem muita floresta, chove bastante. E também absorvem parte do gás carbônico liberado na atmosfera pela queima de material na agricultura. Infelizmente as pessoas queimam, os agricultores, eles queimam a floresta. Eles queimam a floresta para abrir um pasto quando eles vão criar animais, por exemplo, ou então para abrir uma grande reserva para eles plantarem. É por isso que diz aqui, ó, absorvem parte do gás carbônico liberado na atmosfera pela queima de material na agricultura, olha aí, na indústria, que nós vimos lá na indústria aqui, ó, tá vendo? As fábricas estão trabalhando, mas está saindo fumaça pelas chaminés. Ó, isso aqui é lá no Rio de Janeiro. Vista das chaminés da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma queimada em trecho de mata, a Mata Atlântica, que fica em Alto Paraíso, em Goiás. E também temos aqui um grande congestionamento de automóveis em Recife, ó, lá em Pernambuco. É o que fala aqui, uma das 3 coisas que nós temos que diminuir: a grande quantidade de veículos, diminuir as queimadas e também a queima de material na agricultura e na indústria, e também pelo veículo a motor. Se nós diminuirmos principalmente esses 3 componentes que causam grande poluição na atmosfera, grande quantidade de automóveis, diminuir as queimadas das florestas e também a poluição que sai das chaminés das fábricas, se fazendo isso, nós teremos um cuidado com o ar e por isso nós teremos a diminuição da poluição atmosférica. Tá? Então vejam que nessa aula nós abordamos 3 páginas, que foi dividida em 3 vídeos. A página 42, onde eu falei sobre as alterações da atmosfera terrestre e a poluição que isso causa. Eu fiz um outro vídeo da página 43 que fala sobre o aquecimento do planeta e os danos que a camada de ozônio sofre, principalmente com os CFCs, que é o clorofluorcarbonetos. E finalizei a página 44 falando dos cuidados que é necessário ter para diminuir a poluição do ar, como filtro nas chaminés das indústrias, a redução do uso de automóveis e a opção pela preferência do transporte público ou de bicicletas, e também a manutenção da cobertura vegetal, ou seja, plantando cada vez mais árvores, plantando essas plantas, os vegetais, porque são eles que deixam o ambiente menos poluído, mais limpo, mais oxigenado. Tá? Então, através dessas 3 páginas, nós iremos fazer uma atividade avaliativa. Ok?